Boa tarde a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula nós vamos imprimir os nossos arquivos em PDF. Pois bem, antes da gente fazer isso, nós vamos fazer alguns pequenos ajustes. Primeiro eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V no botão imprimir. Vou mudar o nome de imprimir para gerar doc. E aqui eu vou colocar gerar PDF. Vou mudar o nome dele aqui, não sei se eu tenho o nome dele, em name. Então eu não mudei o nome, vou colocar o nome btn gerar doc. Dá um Ctrl C. E na propriedade name do outro botão, vou colocar o nome de btn gerar PDF. Gerar PDF. Pronto. Se eu der dois cliques no gerar PDF, o que aconteceu aqui? Ele acabou copiando o evento on click do nosso botão. Então isso acaba acontecendo. Então eu venho aqui no nosso gerar PDF, apago aqui, dou um enter, dou dois cliques e agora sim ele vai criar o meu procedimento aqui. Agora eu vou simplesmente comentar aqui para me achar depois. Dou um F12, vou pegar o nosso código, né, que é o código que vai gerar o nosso arquivo doc. Então esse código aqui ele gera o arquivo doc. Então nós vamos fazer umas alterações para que ele gere arquivos PDF. Então dou um Ctrl C, F12, venho aqui onde eu coloquei esses caracteres aqui para lá. E nós vamos fazer, tirar isso aqui. Então Ctrl F9 para ver se não tem nada errado. Tem sim algumas coisas erradas. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Dá um Ctrl Z. Tá, vamos voltar lá. Dá um F12. Vou na minha barra de progresso. Vou pegar só o código que está aqui. Dá um Ctrl C. Então eu fiz errado. Não vou fazer nada aqui. Eu vou simplesmente criar uma procedure. Procedure gerar PDF. Dá um Ctrl Shift C. Ele vai criar a minha procedure. E pronto. Então aqui eu tenho duas procedures, a gerar PDF e tem a procedure que vai gerar o meu arquivo do Word. Quando eu clicar no meu botão gerar arquivo PDF, aliás, gerar arquivo do Word, ele vai chamar essa instrução, tá? E antes eu vou ter que fazer uma verificação. Que verificação é essa? Deixa eu apagar esses comandos aqui, que não há necessidade de eu vou só utilizar aqui o nosso path. Dá um Ctrl C, colocar aqui, tirar isso aqui também, e vamos deixar somente o nosso path. E apagar o restante. Pronto, feito isso, o que nós vamos fazer? Quando clicar no arquivo doc, tem algo errado aqui, não mudei o nome dele não? Name, btn gerar doc. Se tiver algum componente com esse nome vai dar erro. Não tem nenhum. Deixa-me ver aqui o componente name gerar PDF. Estranho, achei que eu tinha criado. Tudo bem. Então o que acontece? Eu vou pegar aqui o caminho do nosso arquivo. E aonde que eu vou usar esse caminho? Esse caminho eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui na nossa barra de progresso. E vou fazer essa verificação aqui. Eu vou tirar essa verificação daqui. Dar um Ctrl X. Porque não há necessidade. E eu vou fazer essa verificação aqui, antes de chamar a aplicação. Por que eu tenho que fazer essa verificação antes? Porque é o seguinte. Não tem sentido nenhum. Se o arquivo não existe, então eu não tenho que chamar minha barra de progresso. Está totalmente errado. Eu tenho que verificar antes de chamar minha barra de progresso. Então o arquivo existe? Existe. Ok. Então executa essas instruções aqui. O arquivo existe? Não, o arquivo não existe. Então aborta e sai do programa, né? Simplesmente sai, não entra na nossa barra de progresso. É simplesmente isso que vai fazer.
Então esse é um passo que a gente tem que fazer antes, né, para não chamar uma instrução de forma desnecessária. Vou copiar esse procedimento que está aqui. Meu mouse está com problema. Dá um Ctrl C, F12. Vem aqui em gerar PDF e vou fazer a mesma coisa. Se meu mouse ajudar, eu faço, né? Eita! Deixa no teclado mesmo. Dá um Ctrl V. E pronto. Vamos fazer o seguinte agora. Eu tenho dois procedimentos. Quando eu chamar a minha barra de progresso, ela não vai saber qual que é o procedimento que eu estou chamando. Então, se eu vir aqui no time, ó, ele vai chamar a minha barra de progresso. Só que essa barra de progresso, ela vai criar arquivos do Word. E se eu quiser arquivo doc, como que eu vou fazer? Como que meu time vai saber quem que eu estou chamando? Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu venho aqui no nosso cadastro de devedores, vou pressionar F12 para explicar para vocês. Observe que se eu clicar aqui, ó, estou clicando aqui no nosso label, né? Observe que eu tenho aqui o nosso tag igual a 0. Se eu clicar no dbgrid, também tem uma tag igual a 0. E todo componente que eu clicar tem uma tag igual a 0, tá? E é através dessas tags que eu vou fazer com que o meu timer saiba quem é quem. Então nós vamos clicar aqui no nosso timer, voltar aí no nosso procedimento, e nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um if se frm devedores .btn geradoc.tag for igual a 1. Então, se for igual a 1, begin-end, vou recortar isso aqui, dar um Ctrl X. Então, se for igual a 1, ele vai chamar o nosso arquivo doc para ser gerado. Else, se não, eu posso colocar um else ou um if, no caso aqui vou deixar dessa forma, begin-end, end, e vou copiar isso aqui, dar um Ctrl X, se meu mouse deixar novamente, opa, Ctrl V de novo. Não era o Ctrl X, não era copiar e colar. Tá, então, se não for doc, logicamente que é o PDF. Então, eu vou chamar aqui o gerar PDF. Pronto. Então, é dessa forma que eu vou identificar quem é o botão que está sendo clicado. Só que antes, eu tenho que vir aqui e fazer o seguinte. Eu tenho que pegar o nosso btn geradoc.tag e atribuir o valor dele para 1. E o nosso btn pdf.tag atribuir o valor dele para 0. Tá? Ponto e vírgula, então é isso que está reclamando. Dá um Ctrl C, F12, vem aqui no geradoc e fazer a mesma coisa, só que agora eu vou inverter. Então aqui o doc vai ser 0 e o PDF vai ser 1. Tá? Então assim sempre eu vou ter garantia que vai ser executado apenas 1. Vem aqui em salvar, ok. Agora eu tenho que fazer uma instrução que é o gerar PDF. Eu tenho que fazer algumas alterações. Quais são as alterações? Do jeito que está aqui, ele não vai salvar em PDF, tá? Simplesmente vai salvar no formato doc. Então, qual que é o processo que nós vamos fazer? O processo é o seguinte, eu vou comentar aqui, que vocês vão entender no passo a passo. Aqui é gera arquivo Word, gera arquivo Word, e eu vou precisar de uma variável, deixa eu copiar isso aqui. Vou pegar uma variável do tipo string, vou chamar de nome arquivo, nome arquivo. Esse nome arquivo, ele vai pegar o nome do nosso arquivo gerado. Então vou dar um Ctrl C aqui, vou apagar isso aqui, dar um Ctrl V. E aqui na frente eu vou colocar um sinal de mais para concatenar aspas simples, ponto, doc, fecha aspas simples. Então aqui eu estou gerando o arquivo do Word,
Aqui eu estou pegando o nome do meu arquivo gerado, né? Recebe o nome do arquivo do Word gerado. E aqui eu vou gerar o meu arquivo PDF. Então, Ctrl C. Esse mouse, quando está gravando, fica uma gambiarra. Salva no formato PDF. Então, gente, o que está fazendo o nosso programa? Nosso programa simplesmente ele gera um arquivo do Word e depois ele vai em Save As e salva no formato PDF. Simplesmente isso que ele faz. Aqui eu vou colocar uma pequena instrução que vocês vão entender. Aqui eu vou apagar porque não está recebendo. E o seguinte, eu tenho que declarar aqui em cima uma constante, então const, e eu preciso pegar o nome dessa constante. Então, aonde que eu vou pegar essa constante? Essa constante, aqui está explicando no site da Microsoft como que eu utilizo essa constante. Então, aqui é WPDF e o valor da constante é 17. Então, WPDF, cujo valor é 17. Feito esse passo, tá? Deixa eu só indentar aqui para ficar tudo organizado. Se eu quero salvar no formato PDF, então eu utilizo dessa forma. Se eu quiser salvar no formato XPS, então eu uso dessa forma, tá? E a constante para o XPS é a constante 18. Estou dando aqui, aumentando o zoom. E para salvar, como que eu faço para salvar? Eu uso esse comando aqui, ó, Export as Fixed Format. Então, se eu vir aqui no documento do Word, é isso aqui que ele forma para mim, ó, tá? E eu tenho uns parâmetros, que é o parâmetro que eu vou informar. Se eu vier aqui no nosso arquivo, no Delphi, eu simplesmente coloco aqui doc.export format. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui. Ah, tá, faltando um W, né, porque eu não tenho essa variável. wdoc. E vou exportar para o formato PDF. Aqui onde eu coloquei a vírgula, eu vou colocar simplesmente, que é o WD. Deixa eu voltar aqui de novo. WD. Opa, não era para ter clicado aqui não. Tá, vou copiar esse aqui. Dá um Ctrl V. WD Export Format PDF. Dá um Home, dá um Ctrl F9. Tem um erro aqui, deixa eu achar o que erro é esse. Ah, tá. É o erro de atribuição. E eu tenho que fazer o seguinte. Então eu vou criar o arquivo do Word, vou salvar ele no formato PDF e vou apagar o arquivo do Word. Para isso, eu vou usar um delete file e vou colocar aqui o nome do arquivo. Então, Ctrl C, Ctrl V. Nessa videoaula, eu vou deixar para vocês um link de um arquivo. Se você usa o Word versão 2007, a versão 2007 ela não tem a opção para você salvar em PDF e nem tem a opção para você salvar no formato novo, que é o DocX. Então eu vou deixar um complemento, né, da Microsoft para que vocês baixem. No site da Microsoft esse complemento não está mais disponível, porque a Microsoft retirou esse link, mas eu tenho esse arquivo. Tá? Então eu vou deixar disponível, vocês vão clicar e vão baixar na máquina de vocês. Tá? Tranquilo, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então você simplesmente copia o link, tá? Eu acho que vai levar no Google Drive e vocês baixam o arquivo. Vai ser informado que não é possível exibir, mas não tem problema nenhum, e você baixa o arquivo. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nada. Então aqui, copiei o arquivo, gerei o arquivo, salvo, apago o arquivo, vou salvar aqui, e agora vamos fazer nosso teste. Então eu primeiro vou dar um Ctrl F9 para executar e vou executar fora do Delphi. Tá? Vou dar 2 cliques, ok. Vou afastar um pouquinho para cá para que vocês acompanhem. Então ele vai gerar o arquivo doc, vai gerar o PDF e vai apagar o arquivo doc. Então vamos lá. Cliquei.
criou o arquivo doc, converteu para PDF, criou o arquivo doc novamente, converteu para PDF. Na verdade, ele está usando o save as, que salva em PDF, e depois ele exclui o arquivo. Ok, agora eu vou dar 2 cliques aqui em Patrícia Cristina e vamos ver se o nome dela está de acordo. Patrícia Cristina, os dados dela estão aqui, Patrícia Cristina, e o valor que ela deve, que é de 1.700. Ok, está certinho. Vamos ao próximo documento. Ana Maria Silva, R$1.500, está aqui, R$1.500, American Solution, Ana Maria Silva. Então, está tudo certo. Então, está fazendo conforme o prometido. Bem, gente, a videoaula era sobre isso. Então, antes de eu encerrar, eu vou explicar para vocês só um pequeno detalhe. Vamos imaginar o seguinte. Você quer imprimir direto, tá? Você quer pegar o arquivo e já quer imprimir direto. Opa, nem aqui não. Deixa eu achar aqui. Cadê? Tá aqui. Então, vamos imaginar que eu quero imprimir direto o arquivo. Eu não quero criar o arquivo e deixar lá. Eu quero imprimir. Então, eu venho aqui no Word.document.print out. Esse comando, ele manda direto para a impressora, tá? Então, aqui ele manda imprimir. Então, vou até colocar aqui na frente. Envia o arquivo para ser impresso na impressora padrão. Pronto. Então, esse comando aqui, ele faz isso, tá? Simplesmente ele, na verdade, não é o Word, é Active, tá? Que é o documento ativo, Active, estou esquecendo desse detalhe. É o Word.active document.print out, tá? Esse é o comando. Então, gente, a videoaula era sobre isso. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Então, dê seu like, compartilhe, divulgue o canal. Clique no sininho. Toda vez que eu postar um vídeo, você será notificado. E nos vemos na próxima videoaula. Então, ajude quem está te ajudando.